Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Nos últimos dias, muita gente tem falado do artigo 142. As buscas pelo artigo no Google aumentaram consideravelmente, assim como as buscas por frases como "o que é intervenção militar?". Mas o que é esse artigo 142? O que ele diz? A pedido dos nossos seguidores, realmente pode acontecer uma intervenção militar ou federal com base nesse artigo? Vem comigo que eu te conto tudo o que sabemos sobre o artigo da Constituição que está dando o que falar nos últimos dias. Bom, antes de irmos direto ao assunto, eu quero falar mais uma vez para você sobre a novidade da Fatos Desconhecidos. Você sabia que nós agora temos uma marca de roupas em nosso site que pode ser acessado a partir desse QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo? Você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos disponíveis até agora. Depois conta pra gente nos comentários o que você achou. Dê o seu palpite e compre a nossa camiseta. Então vamos lá. De começo, eu quero avisar que nós deixamos disponível na descrição do nosso vídeo um link com todo o artigo 142 da Constituição. Caso você queira consultar, analisar e tirar suas próprias conclusões. Como eu disse, a pesquisa sobre o artigo 142 da Constituição passou a ser um termo muito procurado nas buscas do Google. Muitos argumentam que esse artigo permite que as Forças Armadas sejam uma espécie de mediador entre os poderes e que, dependendo do que esteja acontecendo no país, um líder do governo pode convocar os militares para intervir no poder judiciário. Enquanto alguns defendem essa interpretação, outros juristas, professores de direito e especialistas afirmam que essa interpretação do artigo é errônea. Mas, afinal, o que diz o artigo 142? O que ele significa? Especialistas afirmam que o artigo 142 da Constituição não trata de divisão de poderes, e sim cita, como deve ser, o funcionamento das Forças Armadas. Ao contrário do que muitos argumentam, em nenhum momento o artigo afirma que qualquer poder pode convocá-lo para intervir em outro. Se você abrir o artigo, você verá que bem no comecinho dele está escrito o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O que isso quer dizer? Bom, separamos a explicação de alguns especialistas no assunto para tentar deixar o mais claro possível para você. A professora de Direito Vânia Aieta, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, afirma que o artigo só permite que o presidente o acione em caso de uma guerra ou para auxiliar em grandes eventos, como a Copa do Mundo. Já Roberto Dias, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, diz que essa interpretação de que o artigo seria uma autorização para uma intervenção militar é errônea, pois é como se a Constituição previsse sua própria ruptura. E, logicamente, isso é algo que não faria nenhum sentido. O professor também afirma que uma intervenção militar é uma ruptura da ordem constitucional, pois a separação e independência de poderes e as garantias individuais são as principais bases da Constituição. Para quem não sabe, uma intervenção militar é uma ação das Forças Armadas para intervir no próprio Estado, derrubando a autoridade instituída e tomando o controle do país. Uma intervenção militar só pode acontecer sob ordem dos poderes constituídos, ou seja, dos conselhos formados por membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo.
e ainda com a supervisão do Poder Judiciário. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, a intervenção militar só pode acontecer em 3 casos específicos: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Para ser mais específico, existem 7 situações que possibilitam uma intervenção, que são elas: manter a integridade nacional, repelir uma invasão estrangeira ou de um estado em outro, encerrar grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício dos poderes nos estados, reorganizar as finanças de estados em determinados casos, garantir a execução de uma lei federal ou decisão judicial, assegurar a observância de determinados princípios constitucionais. Desde que o Brasil se tornou um país independente, houve alguns casos de intervenções militares. A primeira foi o golpe da instituição da República ocorrida contra a monarquia constitucional. Depois teve a Revolução de 30, que envolveu Getúlio Vargas. Posteriormente tivemos o golpe militar de 64, quando o Brasil viveu um governo militar por 20 anos. Há também o fato de que a lei brasileira prevê que ocorra a intervenção federal em casos em que já se esgotaram todos os recursos e as possibilidades de solução de um conflito. Foi isso que aconteceu em 2018, quando o governo estadual do Rio de Janeiro se declarou incapaz de resolver os problemas de violência urbana e pediu ajuda ao governo federal, que foi quando aconteceu uma intervenção federal no estado. Diante de tudo isso, podemos concluir que não existe a previsão de um poder moderador na legislação brasileira. Na verdade, esse não existe na legislação do Brasil há 200 anos. Para você ter uma ideia, o poder moderador estava presente na Constituição do Império de 1824, que entrava em ação quando existia uma divergência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Outra informação que é importante destacar é sobre a diferença de uma intervenção federal e militar. Não existe na nossa Constituição o conceito literal de intervenção militar. Na verdade, a Constituição prevê o uso das Forças Armadas diante apenas das hipóteses citadas, como o estado de defesa ou o estado de sítio. A intervenção federal, que aconteceu em 2018, por exemplo, nomeou um militar para a chefia de todo o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro para controlar a violência no estado. Bom, para fim de conversa, o artigo 142 da Constituição estabelece que os militares podem intervir pela garantia da lei e da ordem, desde que por iniciativa de um dos 3 poderes e que nenhum deles seja atropelado. Sendo assim, também concluímos que o uso da força militar é usada diante de um fracasso das instituições e não de uma medida que solucionaria um problema. Há também um boato que diz que o artigo 142 prevê que se o presidente ficar em silêncio por 72 horas após eleições, isso garante que ele possa convocar exército para devolver a paz para o país. O problema é que não existe qualquer citação a este assunto no artigo, pois o texto não menciona qualquer tempo em silêncio que o presidente teria de cumprir. Também é fato que o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas podem intervir pela garantia da lei e da ordem, desde que por iniciativa de um dos 3 poderes. Se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, eu volto a dizer que o link do artigo 142 se encontra na descrição do nosso vídeo, assim como todas as fontes usadas para criar este conteúdo. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!